Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Nathalie e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma revelação em sonho que o Senhor me deu. Já faz um tempinho já essa revelação, faz mais ou menos um mês atrás que o Senhor falou comigo sobre este assunto. E o Senhor falou comigo sobre a idolatria exclusivamente em meio aos evangélicos. É até um pouco estranho falar sobre isso, porque nós sabemos que nós evangélicos, nós não idolatramos nenhuma imagem de escultura, mas inconscientemente, sem sabermos, estamos sim idolatrando com coisas que nós temos dentro das nossas próprias casas, coisas que são sacrificadas aos ídolos e muitas vezes nós não sabemos. Então, eu quero compartilhar aqui com os irmãos este sonho. Os irmãos perdoem aí a minha voz, eu estou um pouco rouca. Então, se tiver um pouquinho difícil de entender, peço um pouquinho de paciência de vocês, que a gente vai entendendo e compreendendo a palavra do Senhor. Bom, irmãos, primeiramente, eu gostaria aqui de ler com os irmãos o livro de Atos, capítulo 15, no verso 28 e 29, onde o apóstolo Paulo ele fala não somente nesta passagem, mas também em muitas outras passagens sobre não os mandamentos, mas algo que os gentios que estavam se convertendo naquela época, eles deveriam guardar. Então, isso serve para nós, porque nós não somos judeus, nós somos gentios e somos cristãos. Então, ele falou em algumas passagens sobre isso, irmãos, depois pode ver na concordância bíblica, em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29, que diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Porque naquela época, como os gentios estavam se convertendo ao cristianismo, né, aceitando ao Senhor Jesus, estava havendo realmente ali um mover muito grande do Espírito Santo no meio deles. Eles estavam preocupados com a lei, porque os judeus eles guardavam a lei de Moisés. Eles estavam muito preocupados com a lei, com os mandamentos do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele fala para eles que era muito pesado o fardo da lei de Moisés para eles guardarem. Então ele fala aqui, na verdade, no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma revelação em sonho que o Senhor me deu. Faz mais ou menos um mês. Já tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas sempre acontece alguma coisa, sempre sou impedida de gravar esse vídeo. E aí eu comecei a orar, comecei a fazer alguns jejuns para o Senhor quebrar esse mal, esse impedimento que estava tendo de eu gravar esse vídeo, né? Para alertar os irmãos. E aí o Senhor vem falando comigo nesse sonho através da idolatria. E fala que a idolatria, muitas vezes, ela está na vida dos cristãos e eles não sabem disso. Então, é por isso que eu li essa palavra, que ela fala que nós temos que nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Irmãos, o sonho foi assim. Foi logo de manhãzinha o sonho. O sonho, irmãos, eu me via dentro de um quarto infantil, era um quarto de criança. Era um quarto repleto de brinquedos. Havia brinquedos por toda a volta do quarto. Era um quarto, não era muito grande, mas era um quarto bastante enfeitado, bem colorido. E ele tinha várias prateleiras, e nessas prateleiras tinha muitos brinquedos, muitos mesmo. Não dava nem para contar. E eu olhando aquilo, eu fiquei admirada, porque eu achei muito bonito aquele quarto, porque eu mesma não tive uma infância assim,
Eu tive condições financeiras de ter brinquedo na minha infância. Sempre fui muito pobre, falando da minha infância, sempre fui muito pobre, né? Muito humilde. Então, não tive condições de ter brinquedo. Então, assim, eu fiquei admirada ao ver aquele quarto. E realmente aquele era um quarto dos sonhos de qualquer criança, irmãos. Tinha todo tipo de brinquedo que os irmãos possam imaginar. Eu estava com alguém estava ali comigo naquele quarto, eu não sei quem era, eu não via quem era, só sei que alguém estava ali comigo. Eu estava arrumando aquele quarto. E ele tinha urso de pelúcia, tinha bonecos desses desenhos animados, tinha bonecos desses super-heróis, né? Que as crianças têm como super-heróis, são conhecidos como super-heróis. Tinha bonecas, tinha Barbies, tinha todo tipo de brinquedo que os irmãos podem imaginar, tinha lá. E aí foi quando eu olhei para um boneco exclusivamente para um urso de pelúcia em forma de animal. E ele se mexeu quando eu estava olhando para ele. E eu fiquei assim, sem entender porque aquele brinquedo estava se mexendo, como se ele tivesse vida dentro dele. Eu me assustei, né? E na hora o Espírito Santo disse no meu coração que aquilo era uma ação demoníaca, através daquele brinquedo. E eu sabia que aquele brinquedo ele não tinha pilha dentro dele, ele não era usado através de nenhum mecanismo de energia, nem elétrica, nem pilha, nada, nada. E aí eu fiquei preocupada com aquilo, e aí eu pensei, eu vou tirar isso daqui. E aí eu peguei aquele brinquedo para tirar dali do quarto, e aí todos os outros brinquedos começaram a se mover e a se movimentar. Os brinquedos começaram a pular, outros começaram a girar, outros começaram a dançar, outros começaram a falar, outros começaram a mexer os olhos, os braços, a andar, a se movimentar como se fossem seres humanos mesmo, como se eles tivessem naquele momento ganhado vida. E aí naquele momento, irmãos, eu fiquei muito assustada, muito preocupada com aquilo, porque o Espírito Santo estava falando no meu coração que aquilo era uma ação demoníaca. E aqueles brinquedos, eles eram sacrificados aos demônios, aos ídolos, e estavam ali como idolatria naquele lugar. E eu fiquei ali assustada e preocupada em ter que retirar aquela grande quantidade de brinquedos dali. E aí eu despertei do sono. E quando eu despertei do sono, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: eu me levantei, fiz uma oração ao Senhor, pedi ao Senhor uma confirmação na palavra do Senhor daquilo que Ele estava me mostrando. Eu falei, Senhor, se é de ti esse sonho, Pai, então confirma, meu Deus, através da tua palavra. E aí eu abri a palavra. Quando eu peço uma confirmação do Senhor na palavra, eu fecho os meus olhos e abro a palavra, porque eu não quero escolher palavra, eu quero que o Senhor fale comigo através da palavra dele, da maneira dele. E a palavra que saiu foi em Ezequiel capítulo 14. Fala sobre o castigo dos idólatras. Irmãos, podem ler aí o capítulo todo, eu não vou ler aqui, mas eu peço que os irmãos leiam aí na casa dos irmãos. Todo o capítulo inteiro ele fala sobre a idolatria. E aí, irmãos, eu voltei a dormir, fui para a cama, voltei a dormir. Quando eu fechei os meus olhos, eu não sei dizer se eu estava dormindo, se eu estava acordado. Mas eu comecei a ver, eu não sei se em sonho ou em visão. Eu comecei a ouvir alguém batendo na porta da minha casa. E aí eu chamei o meu esposo para abrir a porta, mas ele estava com muito sono e não quis ir. E aí eu me levantei para abrir a porta e eu vi pelo reflexo, não sei se era de um espelho, eu vi pelo reflexo que tinha um homem no quarto, na beira da cama, e ele estava de pé. E aquele homem não me disse nada, mas eu entendia que ele queria falar comigo e que ele queria me mostrar alguma coisa e que eu tinha que acompanhar ele. Eu sabia o que ele queria só de olhar para ele. E aí eu me levantei e eu acompanhei ele. E quando eu acompanhei aquele homem, ele me levou a uma grande loja de departamentos de brinquedos infantis. Era uma loja muito grande mesmo, eu não vi a placa da loja. E eu estava sendo movida por cima. Eu de cima, eu vi a loja
como se o telhado dela tivesse sido retirado. E eu via todas as prateleiras, e eu via todos os brinquedos que estavam à venda. Conforme eu ia passeando por cima, este homem, ele me falava que muitos crentes estavam indo para o inferno. Isso, irmãos. Isso parece ser um pouco estranho para você. Tem crentes no inferno? Claro que tem. Aqueles que desobedecem, aqueles que desonram a Deus, aqueles que não obedecem à exortação do Senhor, não aceitam a repreensão do Senhor, aqueles que têm uma vida toda desmantelada. É claro, se eles morrerem dessa maneira, eles vão para o inferno, sim. Muitos pastores que roubam ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, muitos pastores que pregam a prosperidade, mas não pregam a verdadeira palavra, distorcem a palavra. Sim, se eles morrerem no pecado, claro que eles vão para o inferno. Então, e aí esse homem me falava que tem no inferno, muitos crentes estavam indo para o inferno por causa da idolatria. E entre as idolatrias estava os brinquedos que muitos compravam para os seus filhos, gastavam um dinheiro muito grande, muitos sem ter condições, gastavam dinheiro com brinquedos que eram consagrados a personagens de desenhos animados consagrados aos demônios, como Disney, Barbie, Ben 10, Pica-Pau. Irmãos, tem vários, tem muitos mesmo. Mas, assim, se eu falar todos que tem aqui, da Disney, da Looney Tunes, irmão, tem vários. Não dá para me expor aqui todos, mas tem vários. E o Senhor falou comigo, assim, através desse sonho, dessa maneira. E aí, aquele homem continuou falando que muitos estavam indo para o inferno por causa dessa idolatria. Tem muitas idolatrias no meio cristão. O futebol, a novela, os programas de televisão, as músicas evangélicas de ritmo mundano, é uma idolatria. Esse negócio de ficar indo para shows evangélicos também é uma idolatria. Irmãos, tem vários tipos de idolatria e o Senhor me quis falar exclusivamente sobre essa, sobre os brinquedos infantis, sobre acessórios infantis, roupas infantis, de personagens infantis da Barbie, da Hello Kitty, irmãos, de vários personagens do Homem-Aranha. Deixa eu ver, do Ben 10, eu falei, tem vários, irmãos. Então fica até difícil falar, porque tem muitos. Adesivos que são colados, Bob Esponja, irmãos, vários brinquedos em formatos de bonecos animados, de super-heróis, entre aspas, bonecas da Barbie, ursos de pelúcia, irmãos, tinha vários, Mickeys, olha, são vários brinquedos que tem formato de... É uma imagem, na verdade, e semelhança de tudo que tem aqui na Terra, de animal, de ser humano, de monstro. Então, os irmãos podem ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Mas, enfim, irmãos, vamos dar continuidade aqui ao sonho, para o vídeo não ficar muito comprido. Tá? Como eu estava falando anteriormente, o homem me levava não somente nesta loja, mas me levava também em vários quartos infantis, e todos eles tinham vários brinquedos. E no último quarto que ele me levou, tinha um Mickey na estante, um Mickey grande, e eu fui aproximando dele como se fosse uma câmera, que foi dado um zoom, e eu fui chegando bem próximo. E quando eu me aproximei do rosto daquele brinquedo, que se chama Mickey, ele virou um demônio horrível. E eu me lembro, irmãos, de cobrir os meus olhos, porque foi tão feio que eu fiquei assim apavorada, que eu não quis ver. E eu ouvia um som que ele fazia um som de bicho, ele rosnava como um bicho, assim, com muita raiva, com muito ódio. Então, irmãos, eu despertei daquilo, que eu não sei exatamente se isso era um sonho ou era uma visão,
e novamente alguém estava batendo na porta. E esse alguém conseguia entrar, mesmo com a porta fechada. E era um outro homem, mas a face e a expressão dele era de um homem louco, lunático. Ele tinha a expressão de um demônio. E o Senhor me fez entender que aquele demônio estava querendo me impedir de ver isso que estava sendo me mostrado. E ele estava irado, com muita raiva, muito ódio de mim, porque ele não queria que eu visse isso. E ele estava me impedindo de ver. E hoje eu entendo por que eu tive toda essa dificuldade de gravar esse vídeo. Já se passou aí mais ou menos um mês e eu não consegui gravar, irmãos. De jeito nenhum, sempre acontecia alguma coisa na gravação que eu não conseguia finalizar. Sempre ocorria algum erro na gravação, ou acabava a bateria, ou acontecia algum problema na câmera, eu não conseguia finalizar. E aí eu estava tendo essa dificuldade, e tudo isso está relacionado a isso que o Senhor mostrou. Assim como este demônio estava furioso comigo, ele não queria que eu visse. Ele chegou ali tarde demais, porque eu já tinha visto tudo que era para me ver. Então, irmãos, para que os irmãos saibam, eu tenho certeza que isso veio do Senhor, que o Senhor falou, confirmou na sua palavra e ainda mostrou mais uma vez. Em seguida do sonho, para que os irmãos tomem cuidado com a idolatria, com as coisas que os irmãos têm colocado dentro da sua casa. E essas coisas, esses brinquedos, essas roupas personalizadas, irmãos, com esses bonecos, com esses personagens infantis, desenhos animados, de videogames também. Irmãos, nós temos que nos separar dessas coisas, não passar dessas coisas, isso causa muito mal às crianças. Você pensa que não, mas sim, isso causa muitas vezes perturbação nas crianças, que elas não conseguem dormir. Muitas vezes acorda gritando durante a madrugada, não consegue dormir no quarto, fica com medo de dormir, dizendo que tem bicho, tem pesadelos. Crianças que têm dificuldade, irmãos, de se concentrar até mesmo na escola, vão mal na escola, ficam rebeldes, muda o comportamento das crianças, isso, eles agem mesmo na mente das crianças, tá? Crianças que muitas vezes ficam sonâmbulas, começam a andar dentro de casa, e aí elas não se lembram de nada, ficam andando pela casa dormindo, como eu tive essa experiência mesmo na minha casa com a minha filha. Ela ficava andando pela casa, descia escada, subia escada, ela não se lembrava de nada, irmãos. Até que uma vez ela até pegou uma faca, ela estava dormindo, ela não se lembrava de nada. E muitas vezes eu tinha que me levantar e levar ela para a cama. E aí eu comecei a orar, e aí o Senhor começou a dizer que era para mim tirar ela dos videogames que ela estava jogando na internet. Também para me tirar dela sobre os desenhos animados que ela estava assistindo, porque ela já tem uma idade de 9 anos, então ela já tem uma idade ali de que nem tudo eu consigo controlar, né? Uma idade em que ela já tem uma certa opinião, entre aspas. Então, nem tudo eu consigo controlar, irmãos. Então, por experiência própria, eu já havia passado por isso. E aí, toda noite, quando ela ia dormir, eu orava com ela. E eu disse para ela, sempre antes de dormir, filha, você faz essa oração, você ora. Mas você ainda não tinha me falado nada sobre os brinquedos, somente sobre os desenhos, sobre os videogames, sobre várias coisas que eram consagradas aos demônios. E que isso fazia mal às crianças. E isso era uma idolatria. E o Senhor não está se agradando disso. E aí, após isso, irmãos, a minha filha nunca mais, ela foi sonâmbula, nunca mais ela andou pela casa, nunca mais ela acordou na madrugada, nunca mais ouvi isso. Então, isso é uma experiência própria. Então, peço que os irmãos tomem cuidado com essas coisas, tirem do quarto das crianças essas coisas, selecione os brinquedos que os seus filhos vão brincar de bicicleta, de panelinha. Tem coisas, irmãos, que eu não vejo mal, mas tem coisas que realmente são sacrificadas, porque tem um personagem no meio disso, atrás disso, para eles fazerem sucesso, para vender muito, eles consagram os demônios. Então, os irmãos se afastem disso, porque isso está na palavra do Senhor. Nós temos que nos abster, nos afastar das coisas consagradas aos ídolos. Amém? Peço que os irmãos guardem no coração dos irmãos. E se os irmãos têm alguma dúvida quanto a isso, busque uma confirmação do Senhor, que Ele é fiel para confirmar tudo que Ele tem falado.
Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.